será que a gente não vai ter uma adaptação de um livro da Taylor Jenkins Reid boa? Não é possível, não é possível, não é possível. O filme de Amores Verdadeiros é tenebroso. Top piores filmes que eu já assisti na minha vida. Se você assistiu o filme e gostou do filme, esse vídeo aqui não é pra você, porque, sinceramente, eu não tenho uma unidade de coisa boa pra falar sobre esse filme nesse vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, me ajuda muito. E nesse vídeo aqui a gente vai conversar sobre o filme Amores Verdadeiros, que é uma adaptação cinematográfica desse livro aqui, Amores Verdadeiros também, né? Da Taylor Jenkins Reid, que é uma das minhas autoras favoritas. A Taylor tem vários livros e vários desses livros estão ganhando adaptações cinematográficas. Adaptações audiovisuais, na verdade, né? Porque o primeiro a ganhar uma adaptação foi Daisy Jones and the Six, que virou série pela Amazon, que não é uma produção ruim, ainda mais quando a gente compara com Amores Verdadeiros, mas que não atingiu o potencial que poderia ter atingido, porque a história ela era impecável e pra série rolaram algumas mudanças que, na minha visão, não fizeram sentido, e na visão de muita gente também, né, não fizeram sentido. Aqui, com Amores Verdadeiros, acho que a gente já segue por um outro lado. Porque quando a gente olha pra história, não tem mudanças, não tem grandes mudanças. O problema do filme ser ruim, né? O filme ser ruim não vem do fato de, nossa, alteraram coisas que eu achava essenciais pra história. Não é isso. Porque a história é a mesma. Não tem grandes mudanças. Mas, tecnicamente, o filme é muito ruim. Muito ruim. E a crítica especializada já tinha falado sobre isso, porque esse filme, ele chega aqui no Brasil, na verdade, amanhã, oficialmente, dia 18 de maio, mas já tivemos algumas sessões especiais prévias do filme. Só que nos Estados Unidos, esse filme foi lançado no mês passado, em abril. E antes mesmo do seu lançamento, quando rolaram as cabines de imprensa, a gente teve várias críticas em relação ao filme, né? Várias opiniões da crítica especializada mesmo, e essas opiniões não foram boas. Então eu já não estava com altas expectativas, porque a crítica especializada já tinha massacrado esse filme, dizendo que o filme era ruim. Mas eu acho que nenhuma crítica no mundo poderia me preparar pro quanto eu achei o filme de Amores Verdadeiros ruim. Vamos aos poucos, né? Eu vou compartilhar com vocês agora a sinopse, qual é a história desse filme. Então, em Amores Verdadeiros, a gente acompanha a Emma, que é uma mulher que teve duas chances no amor. Quando a história começa, a gente vê que a Emma acabou de noivar, ela aceitou um pedido de casamento do seu atual namorado, só que quando eles estão ali indo pra casa, ela recebe uma ligação. E nessa ligação tem o marido dela, que ela achou que tinha morrido num acidente de helicóptero alguns anos antes. E aí, a partir disso, ela não sabe o que fazer, né? Porque o marido que ela achou que tinha morrido voltou pra vida dela, mas ela também tinha se permitido a oportunidade de se apaixonar novamente. E ela tem esses dois amores que são verdadeiros, e ela precisa entender o que eles representam na vida dela nesse momento, diante de tudo que aconteceu com ela nos últimos tempos. Essa é a história. E aí, aos poucos, a gente vai tendo flashbacks da história de amor da Emma com o Jesse, que é o marido dela, que, como eu disse, foi dado como morto depois de um acidente de helicóptero no alto mar. E aí, mais ou menos numa vibe náufrago, ele conseguiu se manter vivo por anos e ele é eventualmente encontrado e volta pra civilização, volta pra sua esposa, pra sua família. E a gente também, depois, em seguida, né, acompanha a história de amor da Emma com o Sam, como ela sofreu pela morte do Jesse, como ela precisou aos poucos reencontrar um lugar no mundo e como nesse novo lugar que ela tinha encontrado cabia o Sam, que era um amigo dela da adolescência, que sempre teve sentimentos por ela e que de repente voltou pra vida dela e ela desenvolveu ali uma dinâmica com ele e um relacionamento muito bonito, de muito respeito, e principalmente isso existe porque o Sam precisou aceitar que parte da Emma sempre amaria e sempre sofreria pelo Jesse. Então a gente tem aqui uma narrativa que ela é muito complexa, emocionalmente muito complexa, né, psicologicamente muito complexa. Esse foi um livro que mexeu comigo de um jeito que, juro, assim, eu não consigo nem expressar muito, porque eu passei quase o livro todo aos prantos. Porque a situação em que a Emma se encontra é muito dolorida, né? E a gente sente a dor dela e como ela foi parar no fundo do poço quando o marido dela foi dado como morto. E aí, aos poucos, ela foi reencontrando essa luz, né? E aí, aqui ela precisa entender quem ela é. Mais do que entender quem ela ama mais. É sobre a jornada dela acima de tudo e como essas duas pessoas, esses dois caras,
fazem parte dessa jornada. Então essa história pra mim é uma história muito bonita. Esse livro ele tem um poder e ele faz reflexões sobre o luto, ele faz reflexões sobre encontrar o seu lugar no mundo, ele faz reflexões sobre como a gente muda, né? Sobre como, às vezes com 20 anos você é uma pessoa e aí com 30 você é uma pessoa completamente diferente e é necessário entender isso pra abrir mão de coisas que fizeram sentido em algum momento, mas de repente agora não fazem mais. Então é um livro que eu até tenho que me segurar pra não chorar. Eu sou muito ridícula e eu choro com muita facilidade. Quem já me conhece sabe disso, mas enfim. Então é um livro que mexeu muito comigo, eu chorei muito enquanto eu assistia. Eu senti realmente a dor da Emma e eu tava muito empolgada com essa adaptação, porque na minha cabeça era uma adaptação até fácil de fazer. Porque a história, ela não é uma história mirabolante, é uma história simples. Só que ela faz reflexões que são muito relevantes. E aí é mais sobre como trabalhar essas reflexões do que como fazer um filme que tenha, sei lá, efeitos especiais e narrativas extremamente complexas, né? Só que, quando eu assisti ao filme, depois de já saber que a crítica não tinha gostado muito, foi uma decepção. Eu já sabia que o filme não seria maravilhoso, porque a gente tinha tido várias opiniões, né? De pessoas que entendem do que estão falando sobre o filme. Mas, como eu disse já pra vocês, eu não imaginei que o filme fosse ser tão ruim. Não tem nenhuma grande mudança em relação ao livro, mas o filme ele é tecnicamente ruim. Roteiro, direção, edição, montagem, atuações, nada salva. Nada salva. Tipo, eu genuinamente eu não tenho nada de bom pra falar sobre a parte técnica desse filme. O roteiro talvez seja o que mais me deixou revoltada, porque o roteiro ele foi escrito pela Taylor Jenkins Reid, que é a escritora do livro, em parceria com o seu marido, o Alex Jenkins Reid. E, no mínimo, o roteiro tinha que ser decente. Tipo assim, Taylor Jenkins Reid, o que é que você achou que estava fazendo com a sua própria história? Eu não consigo entender. O grande problema do roteiro é que ele escolheu o tom errado. A gente tem um filme que não é... A gente tem um filme aqui que é um filme de drama, história dramática, pra gente se emocionar, pra gente refletir sobre a vida. E por algum motivo, o roteiro e a direção escolheram seguir por um caminho de comédia romântica. Essa história não é uma comédia romântica. Não é pra ter essa leveza de comédia romântica, esse momento final onde a mocinha vai e corre desesperadamente pelo amor da vida dela. Não é essa vibe. Isso aqui não é uma história de triângulo amoroso necessariamente. A gente tem aqui um triângulo de pessoas que estão envolvidas amorosamente, mas não é um triângulo amoroso de comédia romântica. É uma mulher que tá ali numa situação inimaginável, no momento da vida dela que ela nunca acha, que ninguém nunca acha que vai passar, entendeu? Ela tá aqui precisando lidar com o fato de que o marido dela, que tá traumatizado por ter passado anos numa ilha deserta sozinha, sem contato humano, tendo que caçar pra sobreviver e tendo que nadar pra chegar até ela de volta. E aí ele volta pra vida dela e ela tá noiva de um outro cara que é muito legal e que respeitou todo o processo de luto dela e que se encaixou a ela, e os dois desenvolveram uma coisa que tirou ela do fundo do poço. E o que é que você faz com essas duas coisas, sabe? Não é uma comédia romântica. Esse filme em vários momentos parece um filme de Natal do Hallmark, que é um canal dos Estados Unidos que faz muitos filmes de Natal ruins, só que eu amo. Então, tipo assim, filme de Natal é feito pra ser ruim, né? Tipo assim, não ruim de horroroso, mas ele é feito pra ter uma qualidade técnica duvidosa e ele faz sentido dentro desse contexto porque é o que você espera de filmes de Natal. Esse filme não, ele parece um filme de Natal do Hallmark, só que ele não é nem um filme de Natal e nem um filme do Hallmark, não é mesmo? Não sei se todo mundo vai pegar essa referência, porque é uma referência muito específica nesse negócio do filme de Natal do Hallmark, mas enfim. E aí, além de tudo isso, né, além dessa questão de ter um tom muito errado pra história que tá contando, o filme, ele se mantém extremamente superficial. Não dá tempo do roteiro se aprofundar em nenhuma das histórias. Então a gente tem aqui dois relacionamentos extremamente complexos, mas nenhum deles é construído de forma a fazer a gente se envolver. E aí, assim, o cerne da história não é nem sobre os romances. Eu acho que o cerne da história é justamente sobre como a Emma mudou e foi impactada por conta da morte do marido e precisou se reconstruir e se tornar uma nova pessoa pra suportar essa dor. E aí, isso faz com que a Emma esteja numa posição muito diferente da que ela estava quando ela perdeu o Jesse. Quando o Jesse retorna pra vida dela, ela não é a mesma pessoa. E ela não consegue ser a pessoa que o Jesse espera que ela seja, porque ela mudou completamente. E essa grande mudança, ela é representada pelo fato da Emma
voltar a morar na cidade em que ela cresceu e na cidade da qual ela sempre quis fugir. Então uma coisa que ela e o Jesse tinham muito em comum era justamente isso, né? Os dois cresceram ali naquela cidade, mas eles queriam viver por aí e conhecer o mundo e viajar. E eles fizeram isso enquanto eles estavam casados. Só que a dor da Emma foi tão grande que ela só encontrou um pedaço de paz voltando pra perto da família dela. Voltando a morar numa cidade que ela passou a adolescência inteira odiando. E aí, ao se dar essa oportunidade de voltar pra perto da família, ao decidir, né, não se dar a oportunidade, mas ao decidir voltar pra perto da família, ela se reencontrou, ela se redescobriu, ela descobriu uma vocação em cuidar da loja de livros que ela sempre criticou, né, a loja de livros que a família dela tinha. E ela se permite também se apaixonar por uma pessoa que foi importante na adolescência dela e que ela nunca tinha olhado dessa forma, né. E aí, isso faz com que a Emma seja uma outra pessoa. Só que eu acho que essa reflexão toda ela é tão superficial no filme, ela é tão mal trabalhada, que simplesmente não provoca as reflexões que deveria provocar. Ou se provoca, provoca de forma muito superficial. Porque, pra mim, a grande questão é, esse tipo de coisa, quando essas informações numa história fazem parte de uma reflexão, uma grande reflexão, dentro da história, isso precisa ser mostrado e não falado. E aí no filme, no roteiro do filme, o tempo todo a gente só sabe disso porque a Emma fala. A gente não enxerga isso necessariamente. A gente só sabe dessa questão da cidade, da família e da loja de livros porque isso é o tempo todo dito pela Emma. Não que a gente não veja as cenas dela nesse contexto, a gente vê. Mas a gente só tem essa afirmação de que a Emma mudou por conta de todas essas coisas quando ela fala sobre isso. Então falta uma questão sensível ali na história de realmente construir uma narrativa que mostre as coisas que precisam ser mostradas pra gente. Atrelado a tudo isso, a gente tem as atuações. A gente tem 3 atores muito bons, interpretando os 3 protagonistas do filme. Só que esses atores simplesmente não sabem o que fazer com esses personagens. Eles não sabem o que fazer com esses personagens. A gente tem a Philippa Soo interpretando a Emma, a gente tem o Luke Bracey interpretando o Jesse e a gente tem o Simu Liu interpretando o Sam. E eu adoro os 3. Tudo que eu vi com os 3 até hoje, eu gostei. Mas nenhum deles, por algum motivo que eu não sei direito qual é, eu acho que o roteiro não ajuda, a direção não ajuda também, mas nenhum dos 3 sabe como trabalhar as complexidades do personagem e entregar atuações que façam a gente acreditar que essas situações são reais, entendeu? Eu acho que não dá pra acreditar que esses 3 personagens estão vivendo essa situação impensável. Nada aqui é crível. O pior dos 3 com certeza é o Simu Liu, porque o filme decide que esse personagem vai ser o alívio cômico da história. Mas essa história não precisava de um alívio cômico. Esse é um filme de drama. Esse era pra ser um filme de drama. Essa é uma história dramática. Não é uma comédia romântica. Não é uma história que precisa de tons de comédia. As cenas do personagem do Simu Liu, que é o Sam, dando aula de música ali na escola e ouvindo conselhos dos alunos e desabafando pros alunos... Gente, aquilo ali foi vergonha alheia. Eu juro por Deus. Não dava pra assistir aquelas cenas. Nossa, eu queria socar a televisão. E aí eu acho que esse problema das atuações claramente reflete um problema de direção. Porque o diretor desse filme é o Andy Fickman, que é um diretor que dirigiu comédias ao longo da vida, né? Ele tá acostumado a dirigir mais comédias e comédias românticas do que filmes de drama. Acho que o filme mais famoso dele que eu conheço, que eu já assisti, é Ela é o Cara. Então quando a gente olha pra isso, pra esse currículo, dá pra entender por que ele seguiu certos caminhos, né? Por que ele decidiu trazer esse alívio cômico e tentar fazer uma coisa mais leve numa história que não era pra ser leve. O Andy Fickman não soube dirigir esses atores. Ele não soube. Fora isso também, a gente teve uma caracterização complexa desses personagens, né? Porque, em teoria, alguns anos cruciais se passaram e a gente precisaria, pelo menos, de uma boa diferenciação entre os personagens no passado e no presente. Eu não falo nem no passado adolescência, porque na adolescência eu até achei ok. Mas tô falando nos momentos, tipo assim, antes do Jesse ser dado como morto e depois que a Emma descobre que ele tá vivo. Porque não dá... Muitas vezes a gente fica, tipo, sem entender exatamente qual é a cronologia dessas cenas que estão sendo mostradas pra gente. Óbvio, depois que a gente pega ali no tranco do filme, a gente percebe, porque claramente as cenas em que o Jesse aparece acontecem antes das cenas em que ele reaparece. Se é que isso fez sentido. Mas em vários momentos é difícil saber se essa é uma cena do
passado, se é um flashback, ou se é uma cena do presente. E aí, por último, a gente tem a questão da edição, da montagem desse filme. Ai, cara, eu não tenho palavras pra expressar o quanto eu achei a montagem do filme tenebrosa. A gente tem entradas e saídas de cenas com fade in e fade out em momentos inapropriados. Não faz sentido, tipo, parece, eu juro, parece fade in e fade out de cena de filme de Natal. Outra cena que também me deixou, tipo, desacreditada de tão ruim que eu achei, foi a cena em que o Jesse tava na cabana com a Emma, os dois estão dormindo, e o Jesse começa a ter pesadelos. Aquela cena existe pra mostrar o trauma do Jesse. Só que o trauma do Jesse, ele é pouquíssimo construído no filme, porque não tem espaço pra isso. E a gente só vê uma cena dele dormindo e tendo pesadelos, e a montagem dessa cena, dele tendo pesadelos com ele em alto mar, e se afogando e tudo mais, gente, pelo amor de Deus, tecnicamente horrível. A montagem do filme, a edição do filme, tecnicamente inaceitável. É um filme de sessão da tarde, tem uma história extremamente complexa, extremamente bonita. Sim, o filme em algumas cenas até consegue emocionar, porque a história ela é muito densa, né? Ninguém sabe lidar direito com o luto. Então, quando isso é trabalhado numa história assim, é claro que emociona. Mas a base, a solidificação desse filme não existe. A gente não tem uma fundação pra esse filme que faça realmente essa história cumprir o seu propósito, entregar uma história emocionante e uma história que vai envolver o público, que vai te deixar reflexível por semanas. Quando eu terminei o filme, eu falei, meu Deus, graças a Deus isso aqui terminou. Entendeu? Eu não queria mais pensar na existência desse filme, de tão decepcionada que eu fiquei. E é o que eu falei, não é uma questão de, eu li o livro, eu acho o livro melhor. Não é sobre isso. Sim, eu li o livro, eu acho o livro melhor, mas eu não digo isso por birra do, eu quero que o filme seja exatamente igual ao livro, se não for, não tá bom. Não é isso. É só que o filme tem todos os seus elementos técnicos mal trabalhados. Não tem um elemento técnico que funciona. Não tem. O que adianta também o filme ser fiel ao livro, se na hora de construir uma história com elementos técnicos bons, com roteiro bom, com direção boa, com atuações boas, com edição boa, não consegue? Não serve de nada. Era melhor, sei lá, era melhor não ter sido fiel, e daí, então, eu prefiro quando a história não é fiel, mas entrega um bom filme, do que o contrário. Horroroso, esse filme é horroroso. E me dói, porque a Taylor Jenkins Reid é a minha autora favorita da atualidade. E eu amo os livros dela, eu amo qualquer coisa que ela escreve, já li quase todos os livros dela, e aí não curti muito a adaptação de Daisy Jones and the Six. Agora veio Amores Verdadeiros, que, pelo amor de Deus do céu, não consigo nem qualificar. E aí a gente ainda tem as adaptações de Evelyn Hugo, 7 Horas de Evelyn Hugo, que vai ser feita pela Netflix. E estamos apreensivos quanto a essa produção, por várias questões. Não necessariamente pela Netflix em si, mas porque também é um livro que tem questões ali complicadas pra entregar uma boa adaptação, né? Pensando em elenco e tudo mais. A gente tem Malibu Renasce, a gente tem Carrie Soto Está de Volta, que também vão ganhar adaptações. E aí o meu bingo é: qual será que vai ser a adaptação boa de um livro da Taylor Jenkins Reid? Não sei, não tenho que aguardar pra ver. Mas enfim, é isso que eu tinha pra dizer nesse vídeo. Me conta nos comentários o que é que vocês acharam do filme. Se vocês gostaram do filme, beleza, cada um tem a sua opinião, né? A vida é sobre isso. Mas a minha análise é essa aqui. Eu achei o filme bem ruim. E aí vocês me contam o que é que vocês acharam nos comentários, tá bom? Deixem um joinha se vocês acharam que esse vídeo foi legal pra vocês, se vocês concordaram com as minhas falas, com os meus apontamentos, e se inscrevam no canal também pra não perder outros vídeos. Tem vídeos de Daisy Jones and the Six por aqui, e também tem um vídeo onde eu falei sobre as adaptações da Taylor Jenkins Reid que estão acontecendo. Então vou deixar os vídeos linkados aqui do lado, e aí você pode assistir também esses vídeos pra entender o que é que a gente pode esperar de outras adaptações de livros da Taylor pela frente. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!